Convido você a abrir comigo a sua Bíblia lá no Salmo número 121, versículo 1 e versículo 2. Salmo 121 diz o seguinte: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos ler todo mundo juntos lá, 1, 2, 3. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Queria que você pegasse nesse momento o seu celular. Todo mundo pega o seu celular, mas não pode abrir o WhatsApp, viu, gente? Deixa ele desligadinho aí, segura o celular durante a pregação toda aqui, tá bom? Todos nós aqui, irmãos, usamos hoje, né, o celular. Sabia que todos nós sabemos que existe celular de todo tipo, né, gente? Tem uns celulares que são muito sofisticados, tem uns que são mais simples. Por curiosidade, mas eu fui fazer uma pesquisa do celular mais caro que vende no Brasil hoje. Sabe quanto que custa mais ou menos? O celular mais caro hoje vendido no Brasil, ele custa em torno de R$15 mil. É o celular mais caro que existe, que um brasileiro pode comprar hoje aqui no Brasil. Algumas promoções vai achar ali por 12 mil, mas não vou ficar da promoção, senão tem gente que já nem começa mais a escutar a pregação e já quer sair correndo comprar, né? Mas, irmãos, tanto o celular mais caro que existe, mais sofisticado que existe, até o celular mais simples que existe, sabe que tem uma coisa, irmãos, que os dois precisam de um carregador simplesinho desse. O celular pode ser de R$15 mil, mas se ele não tiver um carregadorzinho desse aqui, ó, de R$20, com um cabinho, ele não, o quê? Funciona. O que isso quer dizer, irmãos? Que tanto o celular simples como o sofisticado, se ele não tiver a sua bateria carregada, ele não vai o quê? Funcionar. Pode ter funções diferentes, mas precisa carregar a bateria. E nessa manhã, nessa mensagem que chega a todos nós, Deus pergunta, como que anda a sua bateria? Mas não é a bateria do seu celular, não, que tem uns que vivem desesperado, vive até com um cabinho para cima e para baixo, né, gente? Tem gente que senta até perto das tomadas já, quando chega num lugar para carregar o celular. Mas não é dessa bateria que Deus quer falar conosco nessa manhã, nessa mensagem. Que bateria que Deus está falando? Essa bateria, uma outra bateria, uma bateria que tem interna dentro de nós. Você sabia que existe uma bateria interna dentro de você? Todos nós temos uma bateria lá dentro de nós, né? Claro que ela não é visível, ela é invisível, mas o que é essa bateria, essa carga de energia que tem dentro de nós? Nós poderíamos usar aqui outra palavra para essa palavra energia. Nós podíamos falar que é um ânimo, a disposição, a força de vontade. Está dando para entender, irmãos? Existe uma bateria aqui dentro. E agora eu pergunto, você está carregando essa bateria? Uma das coisas mais importantes, irmãos, e produtivas e sábias da vida, é nós aprendermos a encontrar as tomadas que carregam essa bateria interna dentro de nós. Essa bateria, irmãos, que se descarrega no nosso dia a dia. A gente vai vivendo a vida, conforme também você vai usando o celular, a bateria não vai sendo consumida, essa bateria interna também vai sendo consumida. Ela é consumida também, né, pelas coisas físicas que nós fazemos. Então, por exemplo, a sua atividade física do corpo externo consome a bateria interna. Um exemplo disso, por exemplo, quando uma pessoa ela fica muito cansada fisicamente, geralmente ela fica de mau humor. Não conhece alguém assim? Que fica cansado fisicamente, fica de mau humor, ela fica meio desanimada, ou seja, é a energia externa, física, que está cansado, muito trabalho, muita correria, que consumiu a bateria interna. Quando você pensa, você sabia que pensar cansa, gente? Pensar cansa e cansa muito. Aliás, você sabia que até pensar emagrece, gente? Né? Eu estou precisando pensar um pouquinho mais, viu, irmãos? Né? Uma pesquisa diz que pensar consome calorias. Pensar cansa, pensar gasta a bateria aqui de dentro, consome a nossa energia interna. Está dando para entender, irmãos? Né? As decisões da vida, as escolhas no trânsito, o estresse do trânsito, as dificuldades, tudo isso vai consumindo a bateria lá de dentro. Principalmente, irmãos, as nossas lutas e nossas adversidades. Como num celular, não tem alguns aplicativos, algumas funções que você usa, gasta mais bateria? Né? Você vai escrever um texto, não gasta tanto, mas você abrir o teu celular para fazer uma filmagem em 4K, vai consumir o que? Mais bateria. E principalmente, irmãos, o sofrimento e a adversidade
é o que mais consome a nossa bateria interna. As preocupações excessivas, né, o nervosismo, a ansiedade daquilo que ainda vai acontecer, a tristeza e a depressão daquilo que um dia já aconteceu, as decepções, quando alguém é duro com você, quando alguém grita com você, alguém te trata mal, no trabalho, uma pessoa que começa a te prejudicar, uma enfermidade, um período de desemprego, tudo isso vai consumindo a bateria interna. E todos nós temos essa bateria, irmãos, e todos nós temos essa energia que vai sendo consumida, mas nem todos nós passamos um tempo e se preocupamos em como recarregar as nossas forças. Às vezes a gente acha, irmãos, que algumas pessoas são diferentes das outras. Às vezes a gente acha que os outros têm uma bateria que a energia nunca acaba. Mas isso, irmãos, é um grande engano, porque assim mesmo como o celular pode ser simples ou um sofisticado, a bateria dos dois descarrega. Quem já ouviu, por exemplo, alguém olhar para alguém, talvez falaram para você, ou talvez você já falou para alguém, olhando, dizendo assim, para essa pessoa é mais fácil, porque ela é muito forte. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e dizem, para ela é mais fácil. Uma das coisas, irmãos, mais deselegantes e mais mal educadas e desrespeitosas que nós podemos ter na vida é olhar para alguém e dizer que a luta dela é menor, que para ela é mais fácil. Cada um de nós temos um contexto, cada um de nós temos uma estrutura de vida. Às vezes eu posso olhar para você e dizer que o que você está passando é fácil, perto da minha estrutura de vida, mas talvez aquilo que eu passo para você é menor. Por isso que nós não devemos olhar para ninguém, por isso que nós não devemos olhar e achar, porque alguns é mais fácil. Nós não podemos olhar para ninguém e dizer, para essa pessoa é mais tranquilo, para essa pessoa é tudo, as coisas elas se abrem mais facilmente, porque ela é forte. Não, nenhuma pessoa é forte. Não existem pessoas fortes. O que existem são pessoas fortalecidas. E eu queria que você repetisse essa frase. Repita comigo, diga assim comigo: não existem pessoas fortes, mas pessoas fortalecidas. A diferença não é que alguém é diferente do outro, a diferença não é que um é mais fácil que o outro, a diferença não é que um tem uma bateria interna que nos carrega, não, a diferença é que tem uns que deixa a bateria interna descarregar e não carrega ela, e não põe na tomada aquela bateria que vai recarregar. Essa frase que você está ouvindo, eu aprendi ela há mais ou menos 18 anos atrás, quando eu estava num velório, ainda no início do ministério, com 25 anos de idade, e fazendo aquele velório, havia um outro pastor junto, que uma parte da família era de uma outra igreja, então tinha um outro pastor, e quando é uma situação dessa, a gente conversa, e fazemos o velório junto, e conversando com aquele pastor, nós estávamos olhando ali as pessoas, ali naquele velório, um momento muito difícil, e aí eu não lembro direito se era uma esposa, alguém ali, mas eu conversando com ele, eu disse assim, puxa vida, olha aquela pessoa, ela é muito forte. E eu ali com meus 25 anos de idade, começo de ministério, juvenil ainda, aquele outro pastor tinha 75 anos de idade, muito mais tempo de ministério, e eu nunca vou esquecer aquela experiência, naquele tom assim, paternal, naquele tom assim de alguém muito mais experiente, sabe, como um mentor, falando com alguém que está aprendendo, sabe, um profissional com um juvenil ainda, sabe, e ele falou assim, não, pastor Daniel, não existem pessoas fortes, o que existem são pessoas fortalecidas, pessoas que entendem que a bateria descarrega para todo mundo, mas ela procura carregar a sua fonte. Da mesma forma, todos nós temos que aprender a descobrir na vida, nós temos que descobrir na vida o que recarrega as nossas energias. Claro que existem algumas coisas importantes, né? Como, por exemplo, cuidar do corpo, um hobby, uma atividade que você pode fazer, uma alimentação, e isso vai se alterando durante a vida, você sabia disso? Às vezes o que há 20 anos lá atrás recarregava as suas energias, hoje não recarrega mais. No meu caso, por exemplo, quando eu assistia o jogo do Corinthians, recarregava as minhas energias. Agora, quando eu assisto, ela descarrega. Então, agora eu estou mudando para o basquete, viu, gente? Eu estou mais focado em basquete agora, por causa do meu filho, sabe? Né? A vida vai mudando, tem coisas que fazia, não muda, mas de todas as formas que recarregam a nossa energia, nessa mensagem,
Deus quer falar conosco de 3 fontes principais que recarregam a nossa energia. Fonte número 1, e a principal e a maior de todas, é nos conectarmos ao nosso Deus. É nos conectarmos a Ele, é corrermos para Ele e não corrermos dele diante do sofrimento. Quando o sofrimento chega, há 2 opções em nossa frente, 2 caminhos: ou nós corremos de Deus e se afastamos dele, ou nós corremos para Deus. Nesse texto que nós lemos, o salmista, ele começa com uma pergunta, a gente pode ver o sofrimento dele. Ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro? Quem pode aqui me ajudar? Quem vai dar uma ajuda? Quem vai abrir uma porta? Quem vai fazer algo? Quem pode me animar? Quem pode me renovar? E no mesmo texto ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. 1 Samuel capítulo 30, verso 6, Davi está passando um momento muito difícil, e a Bíblia diz, nos versículos que eu sou mais apaixonados na Bíblia, ele diz: e Davi renovou as suas forças no Senhor. Não corra de Deus, mas corra para Deus. Se conecte a Ele, e deixa Ele te encher, deixe Ele te renovar. Porque algumas pessoas correm de Deus, ao invés de correr para Deus? Um dos principais motivos que, irmãos, as pessoas correm de Deus é por causa de questionamentos na sua vida. Seja um sofrimento pessoal que ela está passando interno na sua vida, ou até mesmo um sofrimento coletivo desse, como nós estamos vivendo. Muitos, diante da luta, da adversidade, começam a se perguntar. Isso se torna uma barreira interna na sua alma e na sua mente. E se perguntam: se Deus é amor, por que Ele permitiu tudo isso? Se Deus é poderoso para fazer tudo, por que Ele não fez nada? Aonde está Deus? Como posso acreditar que existe um Deus de tanto amor, de tanto poder, e olhar o mundo, não somente o sofrimento que nós vemos agora, mas o sofrimento sempre existiu? Sabe, igreja, nós temos que entender o que a Bíblia nos ensina sobre o sofrimento. A primeira grande verdade sobre o sofrimento do ser humano, nós temos que entender que Deus não criou este mundo, Deus não criou o homem para sofrer. Nunca foi o plano de Deus, nunca foi o desejo de Deus. Deus não fez o homem para sofrer, e Deus também não criou o sofrimento. Como que nós sabemos disso, pastor? Quando nós olhamos a criação lá no Jardim do Éden, a Bíblia fala que Deus criou o homem, a mulher, a sua imagem e a sua semelhança, e colocou ele ali naquele jardim, e diz para multiplicar e crescer toda a terra, e frutificar sobre toda a terra. Mas do dia que Adão e Eva foram criados, até o dia do seu pecado, e aí você já começa a entender o que está para vir para frente. No dia do pecado de Adão e Eva, nesse período de tempo, da criação até o primeiro pecado, nós não sabemos quanto tempo levou, não sabemos se foi um dia ou foram milhões de anos, mas nesse intervalo de tempo, ali estava o plano perfeito de Deus, a ideia perfeita de Deus. E sabe, irmãos, o que não tinha ali? Não tinha sofrimento, não tinha dor, não tinha tristeza, não tinha nada. Tudo aconteceu depois do pecado, o que nos leva a um segundo princípio bíblico sobre o sofrimento. Deus não nos criou para sofrer, mas o sofrimento, ele é uma consequência do pecado do ser humano. Começando pelo pecado original de Adão e Eva, que contaminou. Nós temos que entendermos que quando Adão e Eva pecaram, eles contaminaram e estragaram tudo que perfeito e lindo e maravilhoso e harmonioso que Deus criou. Não havia nenhum mal, não havia nenhum erro, não havia nada de ruim. Mas depois do pecado tudo foi contaminando. O pecado, por exemplo, ele contaminou o corpo humano. Ele contaminou o corpo humano. O corpo do ser humano, irmãos, não sei quanto você, mas eu sou fascinado, irmãos, pelo corpo humano, a função, como que Deus pensou em tudo isso. Mas depois do pecado, ele não é mais perfeito, ele estraga. Os órgãos começam a funcionar diferente. Há momentos na vida de algumas pessoas que as células começam a ter uma função diferente. Isso é uma consequência que vem de lá. Por isso que vem a enfermidade, vem a doença, mutações genéticas, deficiências físicas, que vem lá da origem, não é específico de alguém. Está dando para entender, irmãos? O pecado estragou o físico, estragou a mente. A nossa mente, ela é estragada, nossa mente, ela é corrompida.
A mente humana, ela sempre é mais preguiçosa, ela sempre vai mais para o negativo, você já percebeu? A gente sempre está pensando mais em coisas que vão dar errado do que coisas que vão dar certo. A nossa alma se estragou. Quando Adão e Eva, eles não tinham cometido pecado, eles ainda viviam nus, eles nem percebiam isso, mas assim que eles cometeram o pecado, já houve uma vergonha, já houve acusação, teve a primeira DR ali já no primeiro casamento. Adão já começou a acusar, já começou a ter transferência. Sabe o que é, Deus? Eu não fiz nada, quem fez foi o Senhor, ao criar essa mulher. Numa resposta já culpou dois, culpou Deus e culpou a mulher, e já teve angústia, já teve tristeza, já teve acusação. Ali já na primeira família já teve homicídio, que Caim matou Abel. O ser humano foi se tornando egoísta, ganancioso, maldoso. O mal se instalou neste mundo, até a natureza foi destruída, irmãos, e corrompida. Antes do pecado, as plantas nem espinho tinham, sabia disso? Os animais eram inofensivos. Hoje, dia das mães, não sei se é um bom assunto falar, as mulheres iriam gerar filhos sem nenhuma dor. Não ia haver ter dor, não ia sofrimento, mas o mal que entrou, ele corrompeu, estragou tudo que Deus criou. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que a Bíblia diz para nós que esse mundo, ele jaz no maligno. O sofrimento, ele é algo inerente desse mundo, ele faz parte desse mundo, porque esse mundo vem desta origem, aonde todos sofrem, sem exceção de ninguém, sem exceção de ser homem, ser mulher, mais novo, mais velho, se mora aqui ou se mora lá, se foi do passado, será do futuro. O sofrimento, ele faz parte deste mundo. Enquanto estivermos aqui, nós iremos sofrer. O que nos leva a uma terceira verdade, que um dos motivos, irmãos, que também há o sofrimento nesse mundo, sabe por que é? É para não nos acomodar aqui, para Deus sempre lembrar que o nosso destino é o céu. Nosso destino é lá, que se fosse confortável demais aqui, a gente ia querer ficar aqui. Quando nós sofremos, é Deus dizendo: olha, daqui não é o seu lugar, fica firme comigo, porque um dia você vai estar na eternidade. E um quarto motivo, que a Bíblia nos ensina acerca do sofrimento, muito do sofrimento do homem, não todo, mas muito, também é por causa das consequências, das escolhas humanas. Aonde está Deus? Deus está sempre no seu lugar, irmãos, pronto para nos abençoar, mas muitas vezes nós é que tomamos escolhas que não consultamos a Deus. Por isso, diante da luta, adversidade da sua vida, ao invés de você correr de Deus, corra para Deus. Se existem questionamentos, apresente os seus questionamentos. Por que Deus? Pode ser que Deus responda alguns porquês hoje, pode ser que Deus responda alguns porquês amanhã, pode ser que alguns porquês sejam respondidos somente lá na eternidade, mas com a resposta ou não de Deus. Ao invés de correr de Deus, corra para Deus, porque é na luta, irmãos, na adversidade, que Ele se revela, que é o quinto princípio sobre o sofrimento. Na adversidade nós conhecemos a Deus, as nossas lutas são oportunidades de experimentarmos um Deus que age em nossa vida. Por isso, diante daquilo que você está passando hoje, diga para Deus: Deus, se revela na minha vida. Se você precisa de provisão, diga: Senhor, venha suprir a minha necessidade. Se você precisa de cura, clame agora ao Senhor que cura toda a minha dor. Se você precisa de direção na sua vida, Ele está pronto para te direcionar e te guiar. Não corra de Deus, mas corra para Ele, clame a Ele e fala: Senhor, eu quero te conhecer nessa minha dor, eu quero te conhecer na minha luta. Eu creio que tudo que eu estou passando é uma oportunidade para eu te conhecer mais. Por isso mesmo, assentado, levante as suas mãos agora e comece a praticar agora mesmo. Abra teu coração, abra tua boca e clame ao Senhor. Chame por Ele agora e fala: se revela a mim, Senhor. Você que também está no culto online, levante aí as suas mãos aonde você estiver. Fale com o Senhor agora. Fale: Senhor, se revela a mim, se apresenta a mim, Senhor. Pai, nós precisamos de Ti. Se revela, se revela. Revele-se agora, que esta pessoa possa conhecer o Deus provedor de toda a necessidade, um Deus que tira da onde nós menos imaginamos. Oh Pai, que essa vida agora conheça Jeová Rafá, Jesus, o médico dos médicos. Toca este corpo agora, e que toda enfermidade, toda doença saia desse corpo agora. Se revela, Deus, como Deus, Pai, aquele que cuida, aquele que guia, aquele que traz direção ao que está confuso, uma luz para o seu caminho agora.
agora. Aquele que está, Deus, ó Pai, angustiado, escravo, preso a um vício, está preso, Senhor Deus, ó Pai, a um hábito, a um relacionamento, a um negócio, que todas as correntes caiam por terra agora, e eu declaro: seja livre, seja livre, seja livre. O Deus que restaura relacionamentos, o Deus que entra nas casas e que remove a confusão, a briga e traz harmonia, paz, entendimento, diálogo e amor, se revela, Senhor. Nós nos conectamos a Ti, Senhor, através da oração e dizemos: precisamos de Ti, se revela a nós, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, glorificando a Ele. Aplauda ao Senhor, glorificando, dando glória a Deus. A segunda conexão, irmãos, que temos que fazer, que vai recarregar a nossa bateria interna, primeiro é o nosso Deus. Não corra de Deus, mas corra para Deus. Segunda conexão, irmãos, é o nosso próximo. Nós precisamos conectar as pessoas. Pessoas são instrumentos de Deus que nos renovam, que nos fortalecem. Muitos tentam viver a jornada da vida de forma independente. Muitos querem crescer na vida para não precisar de ninguém. Não, isso é um grande erro. Nós fomos criados para precisarmos um dos outros. E as lutas revelam que eu não posso viver essa vida sem a outra pessoa. Por isso, conecte-se às pessoas e vença qual for a barreira necessária. Talvez para alguns é orgulho, vaidade, não querem que os outros saibam do seu problema. Para alguns talvez é a vergonha, a timidez, mas vença isso. Peça ajuda, peça ajuda, peça ajuda. Desabafe. Preste atenção nisso, é melhor desabafar do que explodir. Eu vou repetir, é melhor desabafar do que explodir. Quando a gente vê uma pessoa explodindo, isso não é em um minuto. É como algo que vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Reconheça que você precisa e peça essa ajuda. Clame pelas pessoas, vá atrás e vença todos os obstáculos. Eu falo isso, irmãos, com muita propriedade. Eu cresci numa família maravilhosa, meus pais maravilhosos, mas nem toda família é perfeita, nem toda educação é perfeita, porque os pais não são perfeitos. E tem até alguns meus irmãos estão aqui nesse culto, minha irmã, meu irmão estão aqui neste culto. E um dia nós tivemos que conversar entre nós, irmãos. Meu pai e minha mãe já não estão mais vivos. E nós tivemos que conversar, uma conversa de irmãos, e falar assim: olha, nossa educação foi maravilhosa, mas teve uma coisa que não foi muito bom. Irmãos, nós fomos criados para ajudar todo mundo, mas havia uma barreira: não peça ajuda, não incomode os outros. E um tempo atrás Deus precisou trabalhar isso na minha vida, porque isso não é uma coisa boa, não é uma coisa saudável. Essa bateria, ela descarrega, a outra pessoa vai ter uma palavra, a outra pessoa vai ter uma generosidade. Por isso, se conecte às pessoas e peça ajuda. Mas também você sabia que servir a pessoa também recarrega a bateria? Porque, irmãos, esse celular aqui da vida que Deus nos criou é diferente. Quando você usa o aplicativo no seu celular, qualquer aplicativo que você fizer, a bateria descarrega. Mas você sabia que existe um aplicativo de nós chamado Servir? E esse aplicativo, ele é espiritual e sobrenatural, é diferente. Esse aplicativo, quando você usa, não descarrega, carrega, irmãos. Olha que coisa. É um aplicativo que quando eu sirvo a pessoa, a bateria não abaixa, ela aumenta. Deus programou a gente. Quando a gente faz algo pelas pessoas, isso cresce, essa alegria dentro de nós. Por isso que às vezes você pode assim: pastor, como que pode ter tantas pessoas servindo, ajudando? É porque quando servimos, a nossa energia é recuperada. Como faz bem servir, como faz bem ser generoso, como faz bem entregar, como faz bem ajudar. A Bíblia diz: a maior alegria, energia, ânimo em dar do que receber. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus ao se colocar de pé? E a terceira, irmãos, conexão que nós temos que fazer é nos conectarmos ao nosso propósito. Conecte ao seu propósito diante da luta na sua vida. Não pergunte somente para Deus: por que, Deus? Mude a pergunta. Ao invés de perguntar por quê, pergunte para quê. Deus, o que o Senhor quer me ensinar através disso? O que eu posso desenvolver através disso?
Preste atenção nisso. Propósito de vida. O que é um propósito de vida? Propósito de vida é o motivo pelo qual Deus criou você. Existe um motivo por que Deus te colocou neste mundo. Existe um plano, existe um projeto. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Só que para você viver esse plano, esse projeto, presta atenção, Ele já depositou aí dentro de você um potencial para isso. Tem dentro de você talentos, capacidades, habilidades que você menos imagina. E você pode desenvolver esse potencial estudando, mas a principal forma que desenvolve o que está lá dentro de você, sabe o que é? A dificuldade. A dificuldade, se você reagir a ela de forma correta e perguntar a Deus, como que eu posso desenvolver o meu potencial? Você vai ver que você está sempre muito atrelado à sua dor com o seu potencial. Existe uma conexão entre dor e potencial. Existe uma conexão entre a luta e o que você pode fazer. As maiores descobertas do ser humano aconteceram por causa de algo difícil. Descobertas científicas, na área da medicina, na área da física, na área da engenharia. Por quê? Alguém viu um problema e falou, vamos resolver isso aqui. Dores foram surgiram. Quantas pessoas hoje são empresários, mas o que levou ela a ser um empresário? O desemprego. Já havia um potencial dela de ter o seu próprio negócio, mas o que acontece? Ela não soltava aquele potencial. Aí de repente vem um desemprego, as portas não se abrem, ela só encontra uma solução: eu tenho que ter meu próprio negócio. E ali já estava um potencial. São potenciais que estão dentro de nós, irmãos, que as nossas lutas vão liberar. A dificuldade de aprender de alguns se torna o potencial de ensinar, porque essa pessoa pensa, se eu estou tendo dificuldade de aprender, outros também têm dificuldade de aprender, então eu vou melhorar a minha forma de ensinar. Quantos estão entendendo? Diga amém. O potencial, irmãos, a dor libera o nosso potencial. Talvez você sente uma solidão muito grande dentro de você, e você se pergunta até hoje, pastor, por que eu tenho essa solidão tão grande? Sabe que talvez um potencial que exige de você? Um potencial de adoção. Porque hoje, muitos talvez estão chorando por não ter um filho, mas há muitos filhos chorando por não ter um pai, não ter uma mãe. E você poderia adotar alguém. Ah, pastor, mas eu não tenho força para adotar uma pessoa. Talvez você tenha uma força maior do que você imagina. Seja para adotar, seja para um negócio, seja para um ministério, seja para um projeto social, seja o que for, conecte-se ao seu propósito. E diante da luta, adversidade, ao invés de dizer, eu vou acabar, eu não tenho solução, eu não vou dar conta disso, não, troque tudo isso, fala, Deus, revela o meu propósito de vida. E Deus vai começar a revelar você, e você vai poder descobrir, como para muitos aqui, como eu disse, talvez a tua dor está conectada ao teu potencial. E nesse momento nós encerrarmos essa mensagem. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado agora. E eu queria que, como nós falamos aqui, conectarmos ao próximo. Ore por essa pessoa que Deus colocou dentro, aí do seu ladinho. Ore para Deus abençoá-la. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Senhor Deus, Pai, a orarmos uns pelos outros. Como é importante orarmos uns pelos outros, Pai. Como é importante, Senhor, nós orarmos, ó Senhor Deus, e abençoarmos a vida dos nossos irmãos. Pai, nós oramos agora, Pai, libera o nosso potencial, Senhor. Ó Deus, ó Pai, libera este propósito, Senhor. Ó Deus, ó Pai, ao invés de vivermos lamentando, Senhor, murmurando, Senhor, revela, Senhor, o que essa luta pode estar relacionada ao meu propósito de vida, Senhor, porque eu quero viver teus sonhos, teus planos, ó Senhor. Pai, nós oramos agora pelo teu renovo. Fortalece a vida de todos que estão aqui, Senhor. Oh Deus, ó Pai, dê a força, a alegria, recarrega essa bateria agora, Senhor, interna dentro de nós. Aquele que entrou aqui tão vazio, Senhor, e diz, eu estou tão vazio. É aqueles que ouvem essa pregação agora e dizem, eu estou esgotado, não tenho mais alegria, não tenho mais ânimo, não tenho mais energia dentro de mim. Eu oro e declaro agora que o fraco seja forte,
que o caído levante, ó Deus, ó Pai, que aquele que está prostrado se coloque de pé, Senhor, ó Deus, que aquele que está abatido receba a força do Senhor. Abençoe teus filhos, as tuas filhas, ó Pai, e renove a vida de cada um que está aqui, Senhor, cada um que ouve essa palavra, onde estiver, que a presença do Senhor o encha, possa enchê-lo e renová-lo, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Você pode dar a sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus, você pode aplaudir dando glória a Deus, igreja, aleluia.